Bom dia na paz do Senhor. Tudo bem com vocês, queridas crianças e famílias? Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos tem dado em estarmos mais uma vez aqui para nossa aula semanal de Escola Bíblica Dominical. Uau! A história de hoje é muito legal e tenho certeza que muitos de vocês já ouviram e já cantaram uma musiquinha que diz assim: não construa sua casa na areia. Conhece essa música? Eu garanto que vocês conhecem. Vamos pedir a Deus que nos ensine através dessa história de hoje e que possamos sempre colocar em prática na nossa vida, queridas crianças, tudo que aprendemos na EBD? Vamos orar? Te agradecemos por mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Pedimos que estejas conosco, Paizinho, nos ensinando tudo o que temos para aprender nessa aula de hoje, que é uma aula muito legal e que com certeza tu tens ensinamentos maravilhosos e especiais para todas as crianças e todos nós que estamos ouvindo essa história hoje. Continua conosco, nos abençoa, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Bem, nossa história de hoje está no Evangelho de Mateus, nos versículos 46 a 49, no capítulo 6. O versículo para memorizar está em João 14, 23, como vocês podem ver aqui. E diz o seguinte: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. Vamos repetir tudinho como está aqui no quadro? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. João 14, 23. Agora, crianças, eu vou relatar aqui para vocês, conforme está na Bíblia, o texto da lição de hoje. Ouçam com bastante atenção. Começa no versículo 46, aí do capítulo 6. Diz assim: portanto, por que vocês me chamam Senhor se não me obedecem? Porém, todos aqueles que vêm a mim ouvem as minhas palavras e me obedecem, são como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando as cheias subirem e derem contra a casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aqueles que ouvem e não obedecem são como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as cheias vierem, será desmanchada num montão de ruínas. Então, crianças, vamos imaginar juntos essa história e esse lindo ensinamento? Havia dois homens que iriam construir casas. Vejam aqui, um deles ficou pensando como iria fazer a casa dele, foi tendo ideias. O outro construtor também começou a pensar como faria a casa dele e foi tendo ideias. Bem, um deles escolheu construir sua linda casa em um lugar onde a vista era encantadora, crianças, perto do mar. Talvez este homem aqui tivesse ali outros amigos e realmente pareceu a ele o melhor lugar. Seria também bem fácil a construção e não se preocupou muito com o alicerce, colocou ali mesmo sobre a areia. Porém, este outro homem, que também iria construir, resolveu fazê-lo sobre uma rocha, crianças. Pensou bem como firmar sua casa, fazer uma boa base, um alicerce para sua construção. Com bastante planejamento, com trabalho duro, construiu a sua casa. Será, crianças, que vai haver alguma diferença entre essas casas? Então, assim, um dos homens, crianças, escolheu fazer a sua casa na beira da praia, na areia. E o outro escolheu fazer a sua casa na rocha. Então, estavam aí as duas casas construídas. Quando o sol estiver lindo, raiando lá fora, as duas casas estarão bem, sem dificuldades. Porém, crianças, e quando vier a chuva forte, hein? Quando vier aquele vento tão forte que parece que passa assobiando e levantando até telhados de casa, como é que vai ser? Aí será vista a diferença principal entre as duas casas, entre as duas construções, que não é somente o que a gente vê aqui por fora, né? Mas sim
o quanto elas são firmes, o quanto essas casas realmente protegem quem mora dentro delas. Por isso, nessa história, Jesus completou dizendo que há diferença grande entre essas casas quando elas forem atingidas por vendavais, quando baterem as enchentes contra a casa e quando vierem as tempestades. Essa história Jesus contou e explicou o seguinte, crianças, que as pessoas são como essas duas casas. Algumas só ouvem a palavra de Deus, portanto, não têm firmeza e são logo abatidas, caem, não conseguem ficar em pé. Outras pessoas ouvem a palavra de Deus e obedecem os mandamentos bíblicos. Essas pessoas aqui têm firmeza no que dizem, no que acreditam. Por quê? Porque elas ouvem e obedecem. Vivem a palavra de Deus. São construções sobre a rocha, com suporte firme, bem alicerçados. Deus é a rocha sobre a qual devemos construir nossa casa. Sabem, crianças, que em nossa vida, muitas vezes, vêm tempestades para tentar nos derrubar, batem com força contra a nossa casa. É por isso que devemos ter muito cuidado na construção de nossa casa. Isso quer dizer que precisamos não ser somente ouvintes, mas sempre que ouvirmos a palavra de Deus, que possamos ser obedientes. Então, nossa casa é a nossa vida espiritual. Devemos ter muito cuidado, amor, atenção com essa casa também. Vou dizer agora alguns elementos dessa parábola que Jesus contou e que devemos ouvir e obedecer. Em primeiro lugar, devemos observar para que a construção da nossa casa, crianças, esteja sobre a rocha que é Cristo. Muito bem. Devemos ter a fé como firme alicerce da nossa vida espiritual, porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Outra lembrança dessa história é que a oração também fortalece a nossa vida espiritual, deixa nosso alicerce da casa espiritual mais firme. Obedecer dá resistência, é a nossa casa espiritual que vai ficar forte. E é a palavra de Deus, a nossa amada Bíblia, que traz os pilares fundamentais para deixar sempre a nossa construção bem alinhada e firme. Jesus espera que sejamos leitores, ouvintes e especialmente obedientes à sua palavra, que está na Bíblia. Além de esperar que a nossa fé esteja firmada em Cristo, como já falamos aqui, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dessa forma, crianças, com essa linda história dos dois construtores, agora sabemos que devemos ser como aquele construtor que fez a sua casa na rocha. Porque mesmo quando veio a tempestade, a casa continuou firme. Olhem lá ele vendo a sua casa firme na rocha. Dessa forma, teremos uma vida espiritual forte, para que quando vierem as tempestades da vida, querendo nos deixar com incertezas, com medos, nada nos abale e que estejamos firmes com Cristo. E assim, crianças, terminamos aqui mais uma escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todas as crianças tão especiais que estiveram conosco nesta aula, que Ele ajude vocês a construírem dia após dia essa casa firme na rocha aí dentro de vocês. Que todos tenham um transcorrer de semana abundante das bênçãos de Deus. Um beijo no coração de vocês, todas amadas crianças, e até uma próxima oportunidade.